Olá, boa noite a todos. Estamos aqui na nossa live. Nós hoje vamos falar sobre mulheres que mudam o mundo. Amém? Eu tenho a certeza que as minhas queridas irmãs são mulheres que mudam o mundo. Tenho aqui a minha garrafinha que diz Life is an adventure, a vida é uma aventura, e realmente é uma grande aventura que nós temos aqui na nossa vida, esta experiência que é viver e que tem tantas condicionantes, tantas situações que nós às vezes não conseguimos controlar, mas que nós podemos ultrapassar. E é sobre isso que nós hoje vamos falar. Boa tarde a todas. Algumas já é quase boa noite, não é? Aqui na Europa já estamos quase a escurecer. No Brasil ainda é tarde. Mas nós vamos aqui começar. Eu quero dar também as boas-vindas àqueles que estão a ver aqui o vídeo em replay. Como sabem, dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. É o nosso dia que é celebrado mundialmente nesta data, dia 8 de março. Nós sabemos que as mulheres têm ainda muitos desafios a vencer em muitos países, mas graças a Deus que desde o dia 8 de março de 1917, quando 90 mil mulheres operárias russas se manifestaram naquilo que veio a ficar conhecido como o evento de Pão e Paz, para reclamarem, para se manifestarem contra as situações difíceis que estavam a acontecer durante a Primeira Guerra Mundial. Estas 90 mil mulheres vieram para a rua e foi daí que derivou o Dia Internacional da Mulher. Então, se não sabiam, fica aqui esta curiosidade, como é que o Dia Internacional da Mulher começou. Mas eu queria celebrar o nosso mês de março falando de mulheres excepcionais, de mulheres heroínas, e uma heroína que eu admiro muito é uma heroína bíblica, chama-se Débora, a profetisa e a juíza, e eu hoje queria falar sobre Débora e para nós vermos aqui como Débora pode ser uma inspiração para a nossa vida. Débora foi uma heroína que trouxe paz à nação num tempo de grande instabilidade, de guerra, de perseguição, de escravatura, e ela foi tremendamente usada por Deus. E ela viveu numa época em que as mulheres, inclusive, não tinham voz, o que a torna ainda mais extraordinária. Ela viveu na região montanhosa de Efraim, ali em Israel, por volta do século XII, na época de Juízes, um período que demorou mais ou menos 350 anos na história do povo de Israel, antes de existirem reis. Depois da morte de Moisés, depois da morte de Josué, houve este período em que 20 juízes julgaram e governaram as 12 tribos de Israel e lideraram as 12 tribos em diferentes ocasiões. Ocasiões de perseguição, ocasiões em que eles estavam a ser assolados por povos inimigos. E Débora é a única mulher juíza que acontece ali nesta época da história e que acontece ali numa altura em que as mulheres não tinham voz, mas ela é levantada por Deus e ela se torna uma heroína de quem nós falamos até hoje, quase 3.000 anos depois. Então é uma mulher que eu me inspiro muito porque ela tem diferentes facetas. Ela é esposa, ela é juíza, portanto ela julgava questões legais, ela é também profetisa, ela profetizava a voz de Deus para a nação e por causa dela ter esta sensibilidade profética, Deus usa esta mulher para acabar com uma tirania que já durava há 20 anos. Ela também é guerreira porque ela vai à guerra e ela é poetisa depois da grande vitória que Deus deu ali ao povo de Israel, que era numericamente inferior e que também não tinha armas para se defenderem, porque eles eram um povo agrícola e, portanto, não estavam habilitados para ir à guerra. Ela depois faz um poema lindo, um poema que a Bíblia recupera e que nós conseguimos ler até aos dias de hoje. E é um poema que faz parte da literatura israelita e que tem grande poder para nos inspirar. Então esta mulher tem todas estas facetas. Ela é mãe, ela é uma profissional, ela age no ministério, ela é uma profetisa, ela é uma guerreira, ela vai à luta, ela é uma poetisa, portanto ela também tinha um lado das artes, da criatividade. E ela é chamada até hoje como mãe de Israel. E o engraçado é que a Bíblia não nos dá menção de que ela tivesse filhos biológicos.
Então eu quero deixar já aqui algo que me inspira muito a mim, que não tenho filhos biológicos também, mas não é porque nós não temos filhos biológicos que nós não podemos ser mães. Porque o lado materno, o ser mãe, é muito mais para além de apenas ter filhos biológicos. Então muitas de vós podem não ser mães biológicas, mas Deus também tem uma chamada de mãe espiritual na sua vida. Assim como eu tenho discipulado, ensinado pessoas a andarem nos caminhos do Senhor ao longo destes 41 anos que eu sigo a Jesus Cristo, e eu tenho visto pessoas que eu ensino, que eu discipulo, que eu trato, não é? Que eu apoio, que eu consolo, que eu conforto, que eu oro por essas pessoas. Eu tenho visto elas desenvolverem-se na sua vida pessoal, no seu ministério, na sua vida profissional. Muitos hoje são pastores, muitos hoje são ministros do Evangelho, muitos são líderes de adoração. Muitos são missionários e evangelistas, são espalhados pelo mundo. Então eu sei que esses também são meus filhos, não é? São meus filhos espirituais. E eu tenho essa grande alegria de ver que as pessoas em que eu invisto, elas são tratadas, trabalhadas, elas são posicionadas por Deus e elas são depois enviadas. Então, aqui a Débora é a mãe de Israel. E eu gostava de vos ler aqui alguns versículos sobre a história que se passa aqui há 3000 anos atrás, para só dar aqui o contexto e podermos aqui perceber o que é que se passava naquela época em que Débora está a enfrentar um terrível inimigo. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa e era naquela altura juiz dos israelitas. Costumava sentar-se debaixo de certa palmeira entre Ramá e Betel, nas colinas de Efraim, e o povo de Israel deslocava-se ali para lhe apresentar as suas questões a julgamento. Ou seja, numa época em que a mulher não tinha voz, esta mulher foi de tal forma achada de confiança que o povo sabia que podia contar com ela, que podia trazer as suas questões de diferenças a ela, e ela julgava as causas com imparcialidade, com integridade, com honestidade, e as pessoas confiavam no seu discernimento, não só como juíza, na área legal, não é, das questões legais que o povo lhe trazia, mas também como ministra de Deus. Uma época em que o Espírito Santo ainda não habitava dentro dos homens. O Espírito Santo só vinha sobre algumas pessoas. E esta mulher era seguramente uma mulher que realmente tinha o Espírito de Deus a ministrar sobre a vida dela, porque as pessoas acreditavam nela e confiavam nela a ponto de lhe trazerem as suas questões que tinham para resolver. Certo dia, Débora mandou chamar Baraque. Baraque vinha a ser um general das tropas de Israel. Portanto, ele era um soldado, ele era um guerreiro, ele era alguém que deveria ter um posicionamento de coragem. E ela mandou chamar para lhe dar uma profecia, para lhe dar uma palavra profética, que realmente tinha chegado a hora de Israel se livrar de um terrível inimigo chamado Císera. E este homem, juntamente com o seu rei, eles eram cananitas, eles estavam a escravizar Israel há mais de 20 anos. Mandou chamar Baraque e disse-lhe: o Senhor Deus de Israel ordena-te o seguinte: leva 3000 soldados das tribos de Neftali e de Zebulão e vai ao monte Tabor. E eu farei com que Císera venha combater contra ti junto à torrente de Quixon. Embora ele possua carros e soldados, hei de dar-te a vitória. Então esta profecia é fantástica. Deus não só está a dar a estratégia militar, Deus diz que vai fazer com que seja o inimigo a vir ter contra Israel, e apesar do inimigo estar confiado na sua superioridade bélica, porque a palavra de Deus fala mais à frente que os cananeus nesta altura já dominavam o ferro e eles tinham 900 carros de ferro, ou seja, carros de combate, carruagens de combate, provavelmente puxadas por 2 cavalos ou por 4 cavalos, e esses carros eram utilizados não só para invadir os povos, como para subjugar, dominar os povos, mantê-los cativos debaixo de uma escravidão que, obviamente, não era mais nada do que roubo, porque eles roubavam as colheitas, eles levavam as mulheres cativas, eles, inclusive, matavam, não é? Eles destruíam tudo por onde passavam. E eles estavam confiados nesses carros de guerra. É como se nós hoje, nos nossos tempos, pensássemos assim: os Estados Unidos da América é o maior exército do mundo, não é? Mais formidável, tem porta-aviões, tem aviões, tem um exército grande, tem armas sofisticadas. É como se nós, Portugal, que somos um pequeno país com um pequeno exército,
com poucos meios, fôssemos enfrentar o exército dos Estados Unidos. É assim, era como se fosse um Davi contra um Golias. E então não havia maneira humana, jamais, dos israelitas poderem ganhar e se livrarem daquele inimigo, porque os outros tinham realmente a capacidade bélica superior para os subjugar. Oh, minha querida Letes, obrigada aí pelo comentário. A sensibilidade, é incrível a sensibilidade e a capacidade de trabalho das mulheres. É verdade, obrigado por esse comentário. Eu acredito que Deus, quando criou a mulher, Ele criou-nos de uma forma tão especial e tão amável, que Ele colocou dentro do nosso coração aquilo que nós chamamos o sexto sentido, que na verdade são capacidades vindas da parte de Deus, para nós podermos descobrir as estratégias, nós conseguirmos ver na outra pessoa que nós estamos a aconselhar o melhor dela, para nós conseguirmos investir nas pessoas, para nós acreditarmos nelas. É por isso que a mulher, ela é tantas coisas, não é? Ela é enfermeira, ela é professora, ela é dona de casa, ela é tudo, não é? E nós conseguimos fazer uma coisa que os homens não conseguem, é que nós conseguimos fazer multitarefas ao mesmo tempo. Nós somos muito multitasking, não é? E isso é uma característica que é exclusiva das mulheres. Eu acho muita piada que um homem só consegue fazer uma coisa de cada vez e nós conseguimos fazer uma data de coisas ao mesmo tempo. Então eu fico sempre surpreendida que nós, que somos consideradas o sexo fraco, no entanto, temos tantas capacidades dadas por Deus para vivermos nesta vida de uma forma saudável e de uma forma vitoriosa. E lembrem-se, o nosso tema de hoje é mulheres que mudam o mundo. Nós estamos a estudar uma mulher, Débora, que viveu há 3000 anos atrás e ela mudou, de facto, o seu mundo. E os princípios pelos quais ela se regeu são princípios que nós colocamos na nossa vida e esses princípios funcionam também para nós mudarmos o nosso mundo, mudarmos o nosso universo. O universo da nossa família, o universo do nosso trabalho, da nossa carreira profissional, o universo do nosso ministério, a esfera de influência que nós, mulheres, temos para, em 360 graus, nós podemos influenciar toda a gente à nossa volta, não é? Os nossos pares que estão ao nosso lado, os nossos líderes que estão em autoridade acima de nós e aqueles que nós discipulamos, que nós trabalhamos, que são, de certa forma, que estão debaixo da nossa liderança. Um dia vou falar sobre isso, sobre o líder de 360 graus, mas isso vai ser para uma outra live, não é? Então, continuando aqui a ler sobre esta história de Débora e este diálogo que ela está a ter com o general Barak. E ela diz, leva estes soldados, Deus deu a estratégia, Deus disse onde é que eles tinham que se posicionar e Deus disse qual ia ser o desfecho da batalha. Mas mesmo tendo aquela visão, aquela estratégia, aquela palavra profética, olhem o que é que este general respondeu a Débora. Então Barak respondeu, se vieres comigo, eu vou, mas se não vieres, não vou. Oh, que Barak, como assim? Então, onde está a coragem deste guerreiro, não é? Onde está, vamos lá para a frente, Deus vai nos dar a vitória. Onde está a visão deste homem? Ele, na verdade, foi aqui um pouco cobarde. Ele disse, olha, eu só vou à guerra se tu vieres comigo. Nada nos diz, nesta altura, que Débora tivesse experiência de batalha. Nada nos diz que ela alguma vez tivesse tido treino como soldado. Mas prontamente, porque Débora acreditava no Deus que ela servia, ela lhe respondeu, está bem, irei contigo, mas a glória da vitória não será para ti, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E se vocês depois da live forem ler esta história que está lá em Juízes 4 e 5, é muito interessante que, de facto, houve ali uma desgraça para o campo do inimigo, para os cananitas. Os cananeus foram completamente destruídos naquele dia, porque Deus usou até de uma tempestade e aquelas planícies ficaram alagadas, veio ali uma chuva torrencial e aquela superioridade bélica que os cananeus pensavam que tinham com os seus 900 carros de guerra ficou completamente atolada na lama. Eles não conseguiram mexer um único carro. Então eles perderam a batalha e a Bíblia diz que nenhum deles se safou. Eles foram completamente destruídos. E esta mulher foi à guerra. Ela foi à guerra com o Barak. Ela liderou ali as tropas juntamente com o general. E Deus deu-lhes a vitória. Então ela foi uma mulher sábia. Era uma mulher de confiança. As pessoas acreditavam na sua palavra e na sua capacidade de poder discernir e debater ali questões e poder fazer juízo. Ela foi corajosa, muito mais corajosa do que aquele general hebraico, não é? Barak não quis ir sem ela.
e ela foi visionária. Porque através do sentido espiritual, dos sentidos espirituais que ela tinha bem afinados, ela recebeu a estratégia, a visão de como é que eles haveriam de se posicionar, o que é que eles deveriam de fazer. E ela trouxe vitória ao seu povo através disso. Ela foi obediente àquilo que o Espírito Santo lhe mostrou. E eu queria também ver aqui como é que nós podemos mudar o nosso mundo. Talvez você esteja a ter um desafio neste momento na sua vida, na sua família, na sua carreira profissional, no seu ministério. Talvez você esteja a passar por um tempo até de deserto. Talvez as lágrimas, você tenha bebido as lágrimas durante a noite. Talvez você já não saiba o que fazer. E eu quero trazer-lhe esta palavra também profética para si nesta tarde, minha querida. Que Deus está consigo e através destes 3 princípios que eu vos vou dar, o Senhor vai trazer vitória à sua vida. Amém? E antes de nós passarmos aqui para os princípios, eu queria só dizer-vos que eu vou estar a ler algumas passagens, algumas citações deste livro da minha amiga Lynette Smith. Ela é escritora, psicóloga, musicóloga, que chama-se As 12 Mulheres da Bíblia. É um livro que eu amo muito, que fala sobre 12 mulheres, e ela vai estar a fazer brevemente uma edição com mais mulheres da Bíblia. E eu vou estar a ler aqui algumas citações deste livro que eu também recomendo. Vocês podem adquirir pelo mercado no Brasil, podem adquirir online, e ela, quando vier em julho a Portugal, se fizerem encomenda, ela também vai-vos trazer. Então vamos ver aqui quais são os 3 princípios. Amém? Olá, pastora Ruth, bem-vinda. Olá, Catarina, bem-vinda. Olá, Cauã, bem-vindo. O primeiro princípio é este: dependa inteiramente de Deus. E a minha querida Lynette Smith, aqui no livro As 12 Mulheres da Bíblia, ela diz assim: a vitória de Débora garantiu 40 anos de paz. Ela combinava a autoridade de uma juíza, o dom profético, a coragem dos valentes e, acima de tudo, a dependência de Deus. Nós temos de depender inteiramente da direção do Senhor para tudo. Para nós sabermos nos conduzir como mulheres, para nós sabermos liderar a nossa família, para nós sabermos ter sucesso na nossa vida profissional, para sabermos educar os nossos filhos, os espirituais e os biológicos, não é? Para nós sabermos como nos conduzir no nosso ministério, nós temos que depender do Senhor para tudo. Para tudo. E digo-vos uma coisa, minhas irmãs. Os tempos que correm, em que nós vemos tantos desafios na sociedade, a palavra que todos os profetas estão a dizer à volta do mundo, e eu gosto muito de ouvir aquilo que os profetas de Deus estão a falar para a igreja. Todos eles estão a dizer isto. Os tempos são difíceis, são desafiadores, mas Deus vai dar estratégias fantásticas à sua igreja, não só para nós nos posicionarmos e podermos estar bem na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, no mercado de trabalho. Deus vai dar para a sua igreja ideias transformadoras que vão trazer inovação à sociedade, porque esse é o papel da igreja. O papel da igreja é ser contra a cultura e estar à frente daquilo que está a acontecer. Então o Senhor tem dito isto através dos seus profetas. Ele vai dar escape e não só, ele vai dar ideias, ele vai mostrar, ele vai trazer sabedoria para nós sabermos como gerir as nossas finanças, que investimentos nós devemos fazer, que casa devemos comprar, onde devemos ir viver, que emprego devemos ter. Tudo isto o Senhor pode ensinar-lhe a fazer, porque quando nós dependemos dele para tudo, Deus envolve-se em todas as áreas da nossa vida, e é isso que ele quer, envolver-se em todas as áreas da nossa vida. É como se a nossa vida fosse uma casa, não é? Às vezes nós queremos que Jesus só esteja na sala de estar, porque é o que está arrumado e bonitinho, mas ele quer estar em todas as divisões da casa. Inclusive no sótão, onde você guarda aquelas velharias, não é? Onde guarda aquelas coisas que você às vezes já nem se lembra. Deus quer fazer parte integral da sua vida. Ele quer estar consigo na cozinha, dar ideias para saber o que deve cozinhar para a família. Ele quer estar consigo na sua casa de banho ou no banheiro, aí para as minhas queridas do Brasil, para saber como você se pode manter saudável, como se pode manter linda, ok? Ele quer estar consigo no quarto para você saber que há tempo para lutar, mas também há tempo para descansar no Senhor. Entendem? Então o Senhor quer que nós dependamos inteiramente dele. Depender no quando e depender no como. E obedecer-lhe no quando e obedecer-lhe no como. Como fazer e quando fazer. Muitas vezes
nós não temos sucesso na nossa vida, porque nós até sabemos o que devemos fazer, mas pode não ser o momento certo. Então nós estamos a viver uma época em que o Espírito Santo está-se a mover poderosamente, Ele está a falar, Ele está a trazer avivamento à sua igreja, mas Ele quer participar da nossa vida nos mais ínfimos detalhes e quer nos dar direção para o como e para o quando. Amém? E isto requer o quê? Requer disciplina da nossa parte, de nós ouvirmos a voz de Deus, como Débora fazia. Ela sentava-se debaixo de uma palmeira a julgar, mas ela estava sempre conectada com o Espírito Santo para ela poder trazer não só juízo nas coisas naturais, como trazer também palavra profética nas coisas espirituais. E a vida de um cristão é assim. A parte sobrenatural, a parte espiritual e a parte natural, elas se interagem uma com a outra. E elas estão interdependentes uma da outra. Nós não podemos ser só corpo, ou só alma, ou só espírito. Nós somos um ser triuno. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. E um dia, quando nós vamos para o Senhor, quando nós formos para o Senhor, este corpo, esta matéria, que é frágil, vai ficar cá e nós vamos ter um corpo glorioso. Aleluia! Eu sempre brinco com os meus alunos. Nós vamos ter o mesmo corpo que Jesus teve depois de ressuscitar. Um corpo que atravessa paredes, um corpo que não tem o domínio do espaço-temporal como a nossa matéria que nós agora habitamos tem, não é? Nós estamos dependentes do espaço e do tempo. Nós só conseguimos viver uma coisa de cada vez porque nós vivemos no tempo linear. Nós sabemos o que foi o passado, nós estamos no presente e nós sabemos que vai haver um futuro, mas não sabemos o que é o futuro. Mas Deus sabe, porque Deus está fora do tempo. Ele já sabe as bênçãos que Ele vai trazer à sua vida. Ele já sabe aquilo que vai fazer para si neste ano de 2023. Ele já sabe que tem pensamentos mais elevados e os pensamentos de Deus são sempre melhores, maiores, mais elevados. Aquilo que Ele pensa a nosso respeito, nós muitas vezes nem conseguimos imaginar, porque o amor de Deus por nós é tão grande e tão maravilhoso e tão soberbo que nós só temos que depender dEle, confiar nele, que Ele tem sempre o melhor em mente para a nossa vida. E eu sinto dizer isto: aquilo que você perdeu, aquilo que foi tirado, aquilo que aparentemente pode parecer que foi uma perda, não encare como sendo uma perda, porque Deus tirou, porque Ele tem algo melhor para lhe dar. Algo melhor para lhe dar. E eu senti de dizer isto, alguém precisava de ouvir isto, amém? Bem-vinda, Fátima, bem-vinda, Eunice, bem-vinda, Poliane, bem-vindas, que bom que vocês podem estar aqui. Então, a palavra de Deus em Salmos 62:7 diz assim: a minha salvação e a minha honra de Deus dependem, Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. Este é o primeiro princípio, depender inteiramente de Deus. E quando nós dependemos de Deus, a nossa honra, a nossa salvação, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, depende dEle e podemos ter a certeza que Ele é uma rocha e um refúgio bem seguro. Ele nunca nos vai deixar sozinhas, Ele nunca nos vai deixar cair. E mesmo que a gente caia porque tropeçamos, porque tomamos uma má decisão, porque nos enganamos, Ele diz que Ele levanta aquele que está caído. Amém? O segundo princípio que Débora teve na sua vida e que a levou a ser esta mulher que muda o mundo foi viver com excelência. Ela não se conformou com a mediocridade nem com aquilo que era normal na sua época, na sua cidadania ali em Israel. E a minha querida Leonette Smith diz assim, aqui no livro das 12 Mulheres da Bíblia: Débora nos ensina que devemos despertar do sono, da indolência e do conformismo. Se os homens não forem à guerra, haverá uma Débora para fazê-lo. Amém! Isto só nos mostra que a mulher realmente é corajosa. A mulher é corajosa. E mesmo nós, às vezes, não temos a força física que os homens têm. Nós vamos à guerra e nós vencemos. Porquê? Porque nós fomos dotadas por Deus desta coragem, desta estamina, desta intrepidez. E eu quero despertar este sentimento de força, de conquista, de estamina, de excelência na sua vida hoje. Se você não se tem sentido assim, se tem sentido fraca, se tem sentido em baixo, Deus quer que você viva com excelência. Porquê? Porque Ele está consigo e Ele está a fazer uma obra grande na sua vida para que você seja uma inspiração para muitos. Mateus 5,16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E Tito 2,7 diz que a tua conduta seja exemplar em tudo. Então não se conforme com a mediocridade.
Não se conforme com aquelas pessoas que às vezes vêm com aquelas vozes à nossa cabeça. Tu não és capaz, tu não consegues, tu só és uma mulher. Quem é que tu pensas que és? Eu tive muitas vozes e até hoje tenho muita gente que vê assim. Mas quem é que ela pensa que é? E aquilo que eu digo a essas vozes é: eu sou uma filha do Altíssimo. Eu sou uma rainha. Eu sou uma princesa de Deus. Eu sou uma embaixadora de Cristo. Amém? Quem concorda comigo, dê aí um comentário. Façam-me aí um comentário para eu saber que vocês estão aqui a ouvir aquilo que eu estou a dizer, que a transmissão está aqui a sair bem. Deus quer que a nossa conduta seja exemplar em tudo, mas lembre-se, se os outros não quiserem ir à guerra, haverá uma Débora para fazê-lo. Nós podemos inspirar as gerações mais novas, nós podemos inspirar outras mulheres, nós podemos inspirar uma geração inteira. Porquê? Porque nós temos dons e nós temos talentos. Nós temos talentos naturais que já nasceram connosco. Quando Deus nos criou, Ele colocou esses talentos dentro de nós. Mas para além disso, Deus ainda deu um outro presente, que foi os dons espirituais que Ele colocou na sua vida. Você tem o dom de profecia. As suas palavras podem ser palavras proféticas na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, na vida do seu líder, na vida do seu pastor, na vida do seu patrão, na vida dos seus pais, na vida dos seus vizinhos, na vida dos seus colegas de trabalho. Você pode profetizar vida e não morte. Você pode profetizar salvação. Você pode profetizar um futuro glorioso. Dizer: os meus filhos, eles vão ser homens e mulheres de Deus. E independentemente daquilo que eles escolherem, um dia na sua profissão secular, eles vão ser usados por Deus nesta terra. E eles vão ser a geração que traz o avivamento, o grande final avivamento que nós vamos ver, eu acredito que vamos ver já na nossa geração. Porque o Senhor Jesus está às portas. Amém? Então, pratique os seus dons, pratique os seus talentos, ponha-os em prática, não esconda a sua candeia, viva com excelência. Este é o ponto número 2, o princípio número 2 que Débora também praticou. E o último princípio, o terceiro e último princípio é este: seja corajosa e resiliente. Amém? Seja corajosa e resiliente. Mesmo que os desafios sejam grandes, mesmo que pareça tudo perdido, seja corajosa, enfrente o diabo, armada pela palavra de Deus, porque está escrito em Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Depois de quê? De se sujeitar a Deus. Nós submetemos a Deus, nós dependemos inteiramente do Senhor, nós sujeitamos ao Espírito Santo, nós resistimos ao diabo e ele tem que fugir. Na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, na vida do seu patrão, na vida de todas as pessoas que fazem parte da sua esfera de influência. Porque nós, quer queiramos, quer não, influenciamos muitas pessoas por simplesmente vivermos. Nós influenciamos as pessoas que estão no supermercado, nós influenciamos quando vamos comprar qualquer coisa, nós podemos dizer um bom dia, nós podemos dar uma palavra de ânimo àquela pessoa que está se calhar ali a atender-nos no supermercado ou na loja, e que se calhar está em baixo e você percebe, porque tem sensibilidade do Espírito Santo: olha, aquela pessoa precisa de uma palavra, vai lá, fala de mim, dá-lhe um abraço. Quantas vezes isso acontece? A minha mãe é uma evangelista nata. Eu costumo dizer que ela, se não houver ninguém para pregar, ela prega até para as pedras. E é muito engraçado que quando nós vamos a algum lado, ou fazer umas compras, ou precisamos de ir ao supermercado, às vezes eu olho e ela já lá não está, porque ela já encontrou alguém e ela está a falar e está a falar de Jesus à pessoa e está ali a animar a pessoa. E é isso que nós podemos fazer. Todas nós podemos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor com palavras não só amáveis do nosso coração, mas sobretudo com as palavras que nunca passarão. As palavras da promessa, as palavras da nossa querida e amada palavra de Deus, porque passará céus e terra, mas as palavras do Senhor Jesus, elas nunca passarão. Amém? Então, aqui, a minha querida Leonette Smith diz assim acerca deste princípio de ser corajosa e resiliente. Débora não se intimidou, nem fugiu por ser mulher. Ela cria no sobrenatural de Deus e ela sabia que isso faria a diferença para a vitória. Sabe, às vezes ninguém acredita em nós. Às vezes nem o nosso cônjuge acredita em nós. Às vezes vivemos tempos, vivemos épocas na nossa vida que estamos absolutamente sozinhas. Que parece que todos nos abandonam. Que parece que tudo está escuro, não há uma luz sequer ao fundo do túnel.
E se está a passar por esse momento agora, nesta altura da sua vida, eu quero trazer-lhe esta palavra para o seu coração. Creia no sobrenatural de Deus. Mesmo que não veja com os seus olhos físicos, veja com os seus olhos espirituais. Abra o seu coração nesta expectativa que Deus tem algo surpreendente para trazer à sua vida. Creia no sobrenatural de Deus, pois isso vai fazer a diferença. E o Senhor lhe diz, nesta hora, que, ainda que tudo pareça perdido, não está perdido. Porque Ele é o que tira o pobre do monturo. Ele foi aquele que perguntou a Ezequiel, pode este vale de ossos secos voltar a reviver? E o profeta Ezequiel disse, sim, Senhor. Sob a tua palavra, eles podem voltar a reviver. Se a sua vida está como um vale de ossos secos, não perca a esperança. Porque Deus vai colocar esperança. Ele vai trazer expectativas. Ele vai trazer sonhos. Ele vai trazer os sonhos dele à sua vida. Houve uma época na minha vida que tudo parecia perdido. Todos os sonhos se tinham perdido. Ninguém acreditava. Nem eu já acreditava em mim própria. Ou naquilo que poderia ser. E Deus revivou os sonhos dele no meu coração. Aos poucos. Um a um. E foi daí que surgiram os livros. Eu comecei a escrever os livros. E já estou a escrever o terceiro. E foi daí que surgiram tantas coisas. E hoje eu vejo que Deus tem feito uma obra linda na minha vida, simplesmente porque Ele colocou sonhos e esperança dentro de mim. E eu quero trazer esta palavra também para si. Deus também tem esperança e tem sonhos para si. Para a sua família, para o seu casamento, para o seu ministério, para o seu futuro. Você é uma escolhida de Deus. E você nasceu no tempo certo. Esta era a época que você tinha que nascer. E esta é a época certa para você brilhar nesta terra. Seja uma influenciadora. Seja uma influenciadora. Seja resiliente. Fique determinada até ao fim. Custe o que custar. Mesmo que tenha que dobrar os seus joelhos. Mesmo que tenha que dobrar os seus joelhos de madrugada para receber as respostas. Saiba que há uma esperança. Não será malograda a sua esperança. Porque o Senhor tem uma esperança para lhe dar. Tem um bom fim. Um fim perfeito, um fim maravilhoso para lhe dar. Então eu queria aqui concluir aqui a nossa live de hoje, relembrando estes 3 princípios. Primeiro, dependa inteiramente de Deus. Segundo, viva com excelência. Não permita que ninguém lhe roube os princípios de excelência, porque Deus, quando a fez, Ele fez a alguém que é perfeita. Perfeita tal e qual como você é. Com os seus defeitos e tudo. Você é perfeita. Porque quando nós dependemos do Senhor, nós nos tornamos lindas e nós nos tornamos amáveis no amado. Amém? E terceiro, seja corajosa e seja resiliente. Não importa aquilo que o inimigo está a tentar mostrar, que este vai ser o teu futuro, ou este vai ser o futuro dos teus filhos, ou do teu casamento. Não importa. Não importa o que o diabo está a querer falar à sua cabeça. Não acredite. Não acredite. Sabe porquê? Porque eu sei o Deus em quem eu creio. E eu sei que Ele nos criou mulheres para nós sermos influenciadoras, para nós mudarmos o mundo. E quando nós usamos estes 3 princípios, nós não só mudamos o nosso mundo interior, como nós mudamos o mundo das pessoas que estão ao nosso redor. Nós ensinamos os outros a depender inteiramente de Deus. Nós ensinamos os outros a viver com excelência. Nós ensinamos os outros a serem corajosos, a terem resiliência. A deixarem a tempestade passar. Pode vir a tempestade sobre o nosso barco, mas nós continuamos a acreditar. O meu Deus falou, Ele vai fazer. E nós não saímos dali. E a nossa fé disciplinada, essa fé, ela realmente traz frutos. Ela realmente traz frutos. Frutos que mudam o nosso mundo interior. Frutos que mudam o nosso mundo à nossa volta. Frutos que mudam o mundo da nossa geração. Amém? Eu queria lhe dizer uma última coisa. Se você quer ser esta mulher que ressignifica a sua vida para ser a mulher que você deseja ser, eu criei este programa, Sinta-se Bem na Sua Pele. É um programa que está totalmente online, está na plataforma Hotmart. Eu depois vou deixar também as ligações aqui no vídeo, mas estão aí as ligações no meu Instagram. E juntamente com elas as duas, nós criámos este programa, que pode ser feito em 8 semanas, mas tem a disponibilidade da pessoa estar lá no curso durante 4 meses e vai-vos ensinar coisas excelentes para cada estação da vida. Eu queria também saber aí os vossos comentários acerca disto que nós hoje falámos, sobre
como nós podemos ser mulheres que mudam o mundo, sobre estes 3 princípios: depender inteiramente de Deus, viver com excelência, ser corajosa e resiliente. E se vocês têm questões para fazer, podem colocar aí. E eu gostaria de ouvir também os seus comentários. E caso não esteja a ver aqui o vídeo ao vivo, também pode deixar os vossos comentários depois aí no vídeo. Ele vai estar a ser publicado no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu sempre publico nestas 3 redes sociais para que aqueles que não podem assistir ao vivo possam depois assistir este tete-a-tete que nós temos aqui. E durante este mês de março eu vou trazer mais novidades e vou trazer mais informações nas minhas redes sociais para abençoar a vossa vida. Eu acredito que o Senhor está a trazer um grande refrescar à sua igreja. E nós, como mulheres de oração, como princesas na casa de Deus, nós temos realmente que ser influenciadoras da nossa geração e das gerações futuras. Ensinar os próximos que virão a dependerem completamente do Senhor. Muito obrigado, Mónica, pelo comentário, excelente live, muito obrigado pela palavra. Obrigada aí, Madalena, Irene, Pastora Ruth, Lia, Fátima, Eunice, a Cristina, a Sónia, aqui a Poliana, a Catarina. Muito obrigada a todas que participaram desta live. Eu vos amo muito. Muito obrigado por estarem comigo aqui neste bocadinho em que nós estivemos aqui a meditar e a falar sobre os princípios da Palavra de Deus e sobre uma mulher que não só influenciou a sua geração, mas que é um exemplo para nós até hoje, a profetisa Débora. Muito obrigada a todas por este momento precioso que nós tivemos aqui. Eu vos amo e até à próxima semana entrarei uma nova live com um outro tema. Então fiquem atentos e sempre que puderem participar, participem, porque vocês alegram imenso o meu coração. Um abraço a todas.